Fala segurado, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez, trazendo conteúdo de qualidade a respeito da Previdência Social para vocês, tá? Hoje eu vou trazer um tema que infelizmente é importante, mas é esquecidíssimo e tem trazido prejuízos inestimáveis para as pessoas que se aposentam de uma maneira errônea por conta do desconhecimento desse tema, certo? Hoje eu vou falar sobre a aposentadoria do portador de deficiência, certo? Não estou aqui falando de LOAS BPC para deficientes, certo? Estou aqui falando de aposentadoria programática para portadores de deficiência, certo? Existe uma aposentadoria específica para pessoas que contribuíram para o INSS e que são portadores de deficiência, certo? No início eu falei que existe um desconhecimento e existe um prejuízo por conta disso. Por quê? Porque grande parte das pessoas portadoras de deficiência, elas infelizmente por desconhecerem que existe essa aposentadoria, elas se aposentam por invalidez, certo? Mas invalidez e deficiência são conceitos distintos, tá bom? Invalidez é uma pessoa que está total e permanente incapacitada para toda e qualquer atividade laborativa, certo? Essa pessoa sim, ela é uma portadora de invalidez e deve se aposentar por invalidez, certo? Deficiente é uma pessoa que tem uma limitação de natureza física, mental, sensorial, etc. Mas que ela não é incapaz de forma total e permanente. Ela tem uma incapacidade parcial, certo? E permanente. Mas não é total, é parcial. A incapacidade dela é parcial, certo? Vamos lá, vou citar alguns exemplos de pessoas portadoras de deficiência. Vamos lá. Problema de audição, perca auditiva unilateral. A pessoa tem um ouvido que não escuta, mas o outro escuta. Às vezes tem até perca auditiva também no outro. Essa pessoa é considerada portadora de deficiência, certo? Uma má formação de infância, pessoa que nasceu com um braço atrofiado, uma pessoa que nasceu com uma cegueira monocular ou por ter tido um acidente durante a vida, perdeu a visão de um olho, essa pessoa é portadora de deficiência. E muitas vezes existem também deficiências que são mais severas, mais graves, certo? E que elas ao longo da vida vão progredindo, certo? E muitas vezes essas pessoas que têm essas deficiências mais complicadas, um exemplo, esclerose múltipla, doença de Parkinson, enfim, são pessoas que elas no final da vida contribuíram um bom tempo, né? Conseguiram lidar com essa deficiência, só que aí a deficiência foi progredindo e no final da vida elas vão e solicitam uma aposentadoria por invalidez, quando na verdade poderiam solicitar uma aposentadoria do portador de deficiência, certo? E aí eu vou explicar agora quem pode ter acesso, né, a essa aposentadoria do portador de deficiência, quais são os requisitos, né, e com isso esclarecer e fazer com que vocês entendam que deficiência e invalidez são coisas distintas, tá bom? Então, muitas vezes as pessoas se aposentam por invalidez quando poderiam se aposentar na aposentadoria do portador de deficiência. E também acontece das pessoas se aposentarem com aposentadorias programáticas mais difíceis de alcançar, que são as aposentadorias
por idade e por tempo de contribuição para uma pessoa que não é portadora de deficiência, entendeu? Por desconhecer também que existe uma aposentadoria específica para o portador de deficiência. Muitas vezes uma pessoa que tem um problema de audição, uma cegueira monocular, trabalha a vida toda, completa 65 anos, aí se aposenta. Mas se aposenta numa modalidade de uma pessoa comum, que não tem nenhuma deficiência. E ela poderia ter sido beneficiada antes de completar 65 anos, homem, 62, mulher, por ter uma deficiência e receber bem mais, certo? Porque a aposentadoria do deficiente ela é mais vantajosa do que a aposentadoria comum. E essa pessoa não faz isso. Então, não é só por invalidez. Também existem os casos em que as pessoas se aposentam nas aposentadorias programáticas comuns, sendo portador de deficiência, se aposentam nas aposentadorias programáticas comuns. Então, além de se aposentar errado por invalidez, se aposenta errado também nas aposentadorias programáticas. E aí, vamos ao tema, de fato, para vocês saberem quais são os requisitos, né, das pessoas portadoras de deficiência. Você que é portador de deficiência mental, sensorial, física, enfim, qualquer tipo de deficiência, certo? Motora, mas que você é uma pessoa que esteve ativo no mercado de trabalho, contribuiu para o INSS, não precisa ter sido em vaga de portador de deficiência, não precisa ter sido em vaga de PDC. Você pode ter trabalhado em alguma empresa ou a vida inteira, mesmo sendo deficiente, mas você trabalhou em vagas comuns, certo? Você não vai ser prejudicado. Você tem o mesmo direito de quem trabalhou em vaga de PDC também. Então você passou a vida inteira trabalhando com a limitação por conta da sua deficiência, mas trabalhou a vida inteira. E aí você completou a idade mínima ou completou o tempo de contribuição mínimo e aí você se aposenta bem antes, né, das pessoas que não têm deficiência e se aposenta com valores muito mais atrativos, certo? Então eu vou falar das modalidades. Existe a modalidade da aposentadoria por idade do portador de deficiência e a modalidade da aposentadoria por tempo de contribuição do portador de deficiência, certo? Por idade, mulher, 55 anos e 15 anos de contribuição. Homem, 60 anos e 15 anos de contribuição, certo? Você que tem uma deficiência, seja ela qual for, de grau leve, moderado, grave, você completou 55 anos, mulher, 60 anos, homem, e tem pelo menos 15 anos de contribuição, você se aposenta por idade, certo? Como portador de deficiência. Olha a diferença. 55 anos, mulher, atualmente é 62, para quem não tem nenhum tipo de deficiência. E às vezes você tem deficiência sim, e espera 62 por não saber que existe esse tipo de aposentadoria, certo? Homem, 60, atualmente 65 para quem não tem deficiência. Então você já teve um ganho na idade, certo? E o tempo mínimo é de 15 anos para homem e para mulher de tempo de contribuição. Isso aí permanece para as aposentadorias também, que não são de pessoas com deficiência. Mas você teve um ganho gigantesco na idade, certo? E aí, se você, independente da idade, você trabalhou bastante, né? Não trabalhou só 15 anos, mas trabalhou bastante. E aí, independente de ter 55 mulher e 60 homem, independente disso, você pode se aposentar por tempo de contribuição como deficiente. Aí existem 3 modalidades. Se a sua deficiência for de grau leve, você vai precisar de um tempo mínimo. Se for de grau moderado, você vai precisar de outro tempo mínimo. E se for de grau severo, você vai precisar de outro tempo mínimo, certo? A pessoa que tem uma deficiência de grau leve, ela precisa, deixa eu dar uma filada aqui,
ela precisa de 28 anos de contribuição mulher e de 33 anos de contribuição homem, certo? Independente da idade, certo? Se a tua deficiência for de grau leve, se tu for mulher, tu vai precisar de 28 anos de contribuição e homem 33 anos de contribuição, certo? Independente da tua idade. Se tu tem menos de 55 mulher ou menos de 60 homem, também pode, entendeu? Se a tua deficiência for de grau moderado, certo? Tu vai precisar de 24 anos de contribuição mulher e 29 anos de contribuição homem, independente da tua idade também, ok? Se a tua deficiência for de grau severo, tu vai precisar de 20 anos de contribuição mulher e 25 anos de contribuição homem, ok? Independente da tua idade, entendeu? Então, gente, é isso. Existe uma aposentadoria específica para portadores de deficiência, certo? Que contribuíram para o INSS, certo? E que não precisam se aposentar por invalidez e nem precisam se aposentar nas aposentadorias programáticas normais. Existe uma lei, existe uma regra específica para você, portador de deficiência. Cegueira monocular, audição de um ouvido, enfim. Uma malformação, uma escoliose, uma malformação motora, entendeu? E tem outras deficiências mais complicadas, mas que também entram nessa situação, que são as de grau severo, as de grau moderado. Essas que eu falei são de grau leve, mas enfim, as de grau severo e as de grau moderado, você alcança o tempo de contribuição bem mais fácil, entendeu? E você se aposenta numa regra específica para você. E o melhor de tudo, a aposentadoria do portador de deficiência por tempo de contribuição, que foram essas três que eu falei, grau leve, moderado e severo, elas não têm nenhuma perca, entendeu? Você vai se aposentar com 100%, é a aposentadoria mais vantajosa que existe até então. Não existe fator previdenciário, não existe 80%, 70% do salário de benefício, você vai se aposentar com 100% do salário de benefício, entendeu? Já por idade, que é mulher 55, homem 60 e pelo menos 15 anos de contribuição, tem uma perca, mas ainda assim também é mais vantajosa do que as aposentadorias por idade normais, né? Que é 62 mulher de idade, 65 homem de idade e 15 anos de contribuição. Então, fica atento a isso, tá bom? E se tu for portador de deficiência, quando tu for se aposentar, pelo amor de Deus, não pede uma aposentadoria por invalidez se tu tiver uma deficiência de grau severo. E também não pede uma aposentadoria programática para pessoas comuns, por desconhecer, né, que existe uma aposentadoria específica para você, porque você vai estar perdendo, entendeu? As aposentadorias comuns hoje, por invalidez, por idade, elas são muito desvantajosas. E a tua, ela é muito vantajosa, entendeu? Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que tenham entendido. E se não entenderam se tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários aí do vídeo que eu vou esclarecer, tá bom? O vídeo é longo porque é um assunto que a gente precisa abordar de uma maneira, né, bem ampla, porque é pouco trazido, é pouco conhecido, mas eu espero que você tenha ficado até aqui assistindo para entender o contexto geral dessa aposentadoria do portador de deficiência, tá bom? Um abração e vamos para frente e vamos gravar mais conteúdos de qualidade para vocês, ok? É isso aí.